Há uma teoria chamada teoria dos atos de fala. Alguns aqui já devem conhecer. Em geral, quem conhece essas coisas não lê poesia. Diz o seguinte: não existem apenas as palavras, mas existem também atos de fala. John Austin. Ou seja, quando ele escreveu o livro, Como Fazer Coisas com Palavras, ele está dizendo que a gente não usa a palavra apenas para informar. A gente não usa palavras apenas para dizer assim: olha, vocês precisam aprender isso, gente. A, B, C, D, ponto. E aí a gente recebeu uma informação. Ou seja, o que a teoria dos atos de fala diz é que a gente não usa palavras apenas para ter conhecimento, para ter informação. A gente também realiza coisas com palavra. Eu vou dar um exemplo típico de algo que a gente faz com a palavra: perdão. Perdão não pode ser uma vontade do seu coração, você tem uma vontade de perdoar. Isso é vontade de perdoar, perdão é outra coisa. O perdão, ele é um ato de fala. Enquanto você não diz, eu te perdoo, não acontece o perdão. Sabe batismo? Cuidado, não vou entrar aqui nas questões aqui, porque a gente está num terreno agora meio nada poético. Mas, o Felipe Fontes até levantou a cabeça assim, me olhou com os olhos de coruja. Mas imagine o seguinte: qualquer ministro que celebre o batismo, imagina, ele não vai chegar lá e jogar água, ou imergir o sujeito na água simplesmente, certo? Ele exige um ato de fala. Eu te batizo. E tem que ser administrado corretamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é só uma fala, não comunica apenas algo, realiza algo. Quando alguém diz assim, eu declaro aberta esta sessão, isso é um ato de fala, isso é um ato, você está fazendo coisas com a palavra. Quem primeiro fez coisas com a palavra foi Deus, meus irmãos. Você já parou para imaginar que a palavra sequer é uma obra das nossas mãos? Não somos nós que inventamos a palavra. Você e eu somos efeito daquele que não só cria as coisas, mas aquele que pela palavra cria todas as coisas. Mas eu preciso lembrar que em Mateus capítulo 4, no início do ministério de Jesus, Satanás faz uma tentação ao Deus da palavra, dizendo a ele exatamente o seguinte: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Posso te garantir que se não houvesse pão francês, e provavelmente não haveria pão francês nos tempos de Jesus, posso te garantir que aquelas pedras ali no deserto de Jesus parecem um pão francês. Se você tem fome, você olha um pãozinho daquele ali, você fala, Só que você não tem poder de transformar a pedra em pão. Por isso que você jamais seria tentado num deserto diante de pedras. Deus pode te colocar num deserto, e o deserto jamais seria uma tentação para você. As pedras jamais te tentariam. Você só pode ser tentado em jardim, com coisas floridas, com vigor, com comida. Ali você pode ser tentado, porque você estende a mão e come. Mas no deserto ninguém pode ser tentado, porque ninguém tem o poder de com a palavra transformar a pedra em pão, a não ser aquele que no início do ministério transformou água em vinho. Ele poderia transformar a pedra em pão. Ele precisava de pão. Mas ao mesmo tempo, quando Satanás diz, transforma essa pedra em pão, o que ele diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, nós vivemos da palavra de Deus.
Mas o contrário também é o mesmo. Não no sentido de que Deus vive e sobrevive da nossa palavra, mas se existe algo que nós ofertamos a Deus e Ele recebe, não é o pão que fazemos. Porque o pão que fazemos, quem come sou eu e os convidados da nossa casa. O pão e o vinho que você celebra no sacramento da ceia, da Santa Ceia do Senhor, é aquilo que você faz entre os irmãos da sua igreja. Jesus não deu uma dentada naquele pão e nem tomou o gole daquele vinho. Ou, para aqueles que acreditam na doutrina da transubstanciação, no tangue que virou vinho. Não é. É mais do que isso. Quando Jesus, Ele nos entrega a sua palavra, Ele não nos entrega apenas um símbolo de algo. Ele nos entrega o alimento que a gente precisa. E quando a gente celebra a ceia do Senhor, quando a gente come daquele pão e daquele vinho, não é Jesus Cristo que está ali comendo aquele pão e aquele vinho literalmente. Quem está comendo e bebendo o vinho somos nós. Mas Ele está se deliciando com os nossos louvores, com as nossas orações e com o nosso culto prestado a Ele, para Ele e para a sua glória.